Hoje nós vamos falar sobre o setor imobiliário, que foi muito afetado com relação a essa crise que o país vive e agora tem esperanças de retomada, tanto na questão da construção quanto na questão da administração dos imóveis, dos condomínios. E nós estamos recebendo hoje aqui o dirigente do Secov, o João Santoro, que vai conversar conosco sobre esses assuntos. Tudo bem? Uma grande satisfação tê-lo conosco aqui. Satisfação é nossa, gratidão pelo convite aqui para a gente poder estar ajudando a divulgar as informações do nosso setor aí, levar um pouco mais de conhecimento para o nosso público, né? Vai daí a importância da gente, desde logo, definir o que é o Secov, para a população saber o leque de ofertas, de oportunidades para negociações que a entidade oferece. Tá. O Secov é o sindicato patronal da categoria imobiliária, né? Então a gente abarca lá as imobiliárias, construtoras, administradoras de condomínio, né? Toda a rede imobiliária. Então temos lá treinamentos, cursos, palestras, vários produtos, né? Pesquisas de mercado, tudo que a gente pode oferecer para o nosso setor tem disponível lá. E eu tenho a impressão que um assunto que afeta muito a população é a questão da administração do condomínio hoje em dia, né? Porque tivemos modificações importantes na legislação, inclusive com relação à inadimplência. Isso. Eu acho que é uma coisa que afeta muito. Eu fui síndico de condomínio grande no Rio de Janeiro e a taxa de inadimplência beirava 51%. Era uma loucura, né? Meu Deus! E uma coisa complicada, porque a cobrança disso era muito lenta, muito lerda. Agora eu acho que a coisa vai ficar mais dinâmica, né? Quem faz vidinha com o dinheiro dos outros, né? Que paga o condomínio atrasado para aplicar no mercado financeiro ou fazer algum outro tipo de salvamento, deixando mal os outros, agora está numa situação mais difícil, penso eu. Apertou um pouco agora mais o cerco, né, com relação a essa questão dos inadimplentes, e nós temos, até como você citou, né, nós temos aí vários tipos de inadimplente, né, nós temos os inadimplentes que se aproveitam dessa situação de multa baixa, de juros baixos, que veio aí com o novo Código Civil. Isso aí dificultou bastante, né? Antigamente a multa poderia chegar, né, até 20%, na maioria das convenções rezava ali 20%, isso caiu para 2% e virou um negócio, né? Não pagar o condomínio e aplicar o dinheiro aí no mercado financeiro. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão. O que falta muito no mercado é a visão do que é a taxa de condomínio, né? Muitas vezes o condômino ele acha que ele paga aquela taxa para o síndico e o síndico usa o dinheiro a seu bel prazer para fazer o que ele quer. Ele não tem a noção da formação daquela taxa, da composição, da utilização daquele dinheiro e do prejuízo, principalmente, que ele causa para os seus vizinhos, né? Quando ele deixa de pagar o condomínio, ele não está causando um prejuízo para o síndico ou um prejuízo para o administrador ou para alguém que ele venha, né, a se desentender por algum motivo. Ele está causando prejuízo para ele e para todos os seus vizinhos, para aquela comunidade. Eu tenho a impressão que começou aqui por São Paulo essa história de protestar a cobrança. Isso já é agora uma prática generalizada ou com a nova legislação foi impedido de fazer esse tipo de protesto? Teve num passado, né, um projeto, né, uma lei, enfim, aqui do Estado de São Paulo que se permitiu o protesto. Começou-se a fazer o protesto, depois se recuou por uma questão de questões jurídicas todas, né, os embates jurídicos de sempre. Com o novo Código de Processo Civil, isso facilitou ou possibilitou, porque o título de condomínio foi considerado um título executivo, né? Então, agora os processos de cobrança eles são mais céleres porque ele já entra diretamente executando, não precisa mais passar pela fase do conhecimento da dívida. Então já se entra exatamente, né, na execução e aí tem uma fase a menos, já se consegue ter um efeito melhor. E eu gostaria de saber se depois dessas variações na legislação caiu um pouco a questão da inadimplência, né? Mas a gente volta a esse assunto já na sequência da entrevista aqui no Repórter Setorial. Fique com a gente. Hoje nós estamos falando da questão condominial, da questão imobiliária, a crise econômica. Estamos recebendo o João Santoro, do Secov. Ele está desmistificando aí algumas situações
né? Importante para você aí de casa saber, inclusive quanto à questão da empenhorabilidade do imóvel, que não é tão extensiva quanto muita gente pensa. Um imóvel de devedor de condomínio pode a penhora, sim. Mas eu lhe pergunto se, em decorrência dessas variações todas, de uma situação mais positiva, mais assertiva nas cobranças, se já é sentido uma redução na inadimplência, né? Naquela história de quem faz vidinha com a vida dos outros, né? Sacrifica quem paga em dia e fica aplicando dinheiro em outras coisas. Houve sim, né? Os números aí não mentem, né? As pesquisas que são divulgadas aí, né, de números de processos que deram ingresso aí nesses últimos meses, comparados com os mesmos períodos dos anos anteriores, teve uma queda significativa aí na inadimplência. Nos nossos controles internos lá, a gente também, né, sente essa queda. O noticiamento de toda essa mudança do Código de Processo Civil, isso ajudou muito mesmo, por mais que, vamos dizer assim, que tenham veiculado como novidades, né, advindas dessa alteração da lei, algumas coisas, como a gente conversou, não foram novidades, sempre existiram, mas o fato da divulgação, isso ajudou muito, com certeza, e é o que a gente gostaria que acontecesse com mais frequência, né, que o público condominial, ou até o próprio condômino, ele se interessasse mais pela vida condominial, ele entendesse aonde ele está inserido. Ele não é proprietário exclusivamente de um imóvel e vive numa vida isolada, numa redoma. Ele depende efetivamente de todos ali, aquela comunidade é uma comunidade viva, precisa ter a interação de todo mundo. Bom, nós falamos muito de devedores, né? Mas quando o serviço da administradora de condomínio não está de acordo com o que a maioria do condomínio tem lá e fica uma dificuldade porque o contrato prevê multas caras, a mediação também funciona nessa hora? Funciona, com certeza absoluta funciona. Eu também sou presidente da ACEVALE, que é a Associação das Administradoras aqui do Vale do Paraíba, e o nosso papel, né, das nossas atividades, o que é? É orientar o mercado, né, na contratação de boas empresas, né, de empresas que são profissionais, empresas que se preocupam na formação dos seus colaboradores, que participam das palestras, dos eventos, que se mantêm, né, alinhadas aí, né, com o que o mercado necessita. Nessas empresas, curiosamente, a gente não tem esse caso, né, de que os condôminos não estão contentes, ou a maioria deles, como você falou. Impossível agradar a todos, né? Então, o que precisa ser medido é exatamente isso. E normalmente um condômino, juntando os dois temas, né? Normalmente o que a gente vê no nosso setor, o que é? Um condômino que não gosta da administradora, normalmente ele pediu algo para a administradora que não é possível de ser feito. Exemplo, olha, eu esqueci de pagar a minha taxa de condomínio, eu preciso que você me emita um boleto sem multa e sem juros, né? Nem a administradora e nem o síndico têm essa autoridade, né? Eles não podem abrir mão do dinheiro alheio. O dinheiro, essa multa e juros, ela é prevista pelo Código Civil e isso reembolsa quem pagou em dia, né, ou recupera um pouco desse prejuízo do não pagamento desse dia. Então, muitas vezes o condômino ele fica descontente com a administradora dele porque ela não o satisfez numa vontade. Ao passo que se ele entender, né, essa impossibilidade, acaba esse descontentamento. Eu acho muito importante a gente deixar isso bem esclarecido, né, na medida em que também isentar de multa quem está pagando atrasado é algo que onera o condomínio inteiro, né, todas as pessoas, e certamente pode levar a uma responsabilidade daquele que liberou, né, sem a devida vênia do coletivo. Do coletivo, com certeza. O Secov fica em São José dos Campos, mas atinge o Vale inteiro. A regional, né, da qual eu sou diretor, regional, a sede nossa é em São José dos Campos, ali na Avenida São João, e nós atendemos a região metropolitana do Vale todo. Uhum. Há algum meio de a pessoa enviar consultas e denúncias ou algum tipo de informação pela internet, que hoje em dia é o canal mais... Sim, entra no site www.secov.com.br, lá tem lá tem muita informação, né? Eu acho que, aliás,
a visita ao site ela é muito bem-vinda até para a busca de informações, né? As convenções coletivas todas, de todas as categorias que são representadas estão lá, notícias das mais variadas fontes, todas estão lá, e absolutamente tudo que está lá são informações verídicas, né? Informações realmente já analisadas pelo sindicato para que possa realmente levar ao público o conhecimento correto. Muito obrigado. Esteve aqui conosco explicando tudo, desmistificando essa história aí de inadimplência, cobrança, empenhorabilidade de imóveis. É um assunto importante que você precisa estar sabendo, inclusive da existência de uma Câmara de Mediação que está lá disponível a todos. Obrigado pela participação e sigam com o Repórter Setorial.